Olá, estamos iniciando o podcast do Estação E006. Esta edição tem como tema a saúde mental das crianças e adolescentes durante a pandemia de Covid-19. Meu nome é Fernando Silva e converso sobre esse assunto de extrema importância com a psicóloga Ana Flávia Ferreira. Olá, Fernando. Primeiro gostaria de agradecer o convite para participar desse podcast, dizer que é um imenso prazer falar sobre esse assunto, né? Eu sou psicóloga, tenho especialização em neuropsicologia e em teoria psicanalítica. Atualmente atuo no consultório já há algum tempo e trabalho também numa instituição para pessoas com deficiências múltiplas. Você atende apenas em Indaiatuba ou em outras cidades da região? Só aqui em Indaiatuba mesmo, porque a rotina já é um tanto corrida. Durante o mês de janeiro, o movimento Janeiro Branco desenvolve ações para incentivar a sociedade a falar sobre e, o mais importante, cuidar da saúde mental para o desenvolvimento pessoal pleno na sociedade. Porém, desde o ano passado, devido à pandemia de Covid-19, estamos sendo forçados a aprender a ficar sozinhos e a lidar com o isolamento social. Ana Flávia, para iniciar essa conversa, como podemos cuidar da saúde mental durante o isolamento social? Estar em isolamento social é um desafio muito grande para nós humanos, porque nós somos seres criados, para a convivência em grupo. É essa convivência em grupo que nos humaniza. Se vocês lembrarem do filme Náufrago, quando ele fica sozinho em uma ilha, para não enlouquecer, ele cria um personagem, com quem ele possa interagir. Então, a gente, ser humano, a gente se humaniza nessa relação com as outras pessoas. Então, nesse momento, uma das coisas mais importantes é tentar adaptar esse contato social, essa convivência com outras pessoas a essa realidade que nós estamos vivenciando. Nós temos, hoje em dia, uma facilidade muito maior do que as pessoas que enfrentaram pandemias no passado, porque a gente tem hoje em dia a tecnologia a nosso favor, nós temos a internet a nosso favor. Então, isso facilita, essas interações, isso proporciona com que a gente consiga manter contato com os amigos, com os familiares, com os colegas de trabalho, que a gente continue, inclusive, trabalhando, que a gente continue estudando, Então, todo mundo teve que se reinventar neste momento de isolamento social em virtude da pandemia e a manutenção de uma rotina, de uma continuidade das coisas que estavam sendo feitas, por si só, já é uma estratégia de prevenção de saúde mental, Então, a gente ter feito toda essa adaptação, ter tido essa flexibilidade de ir adaptando a nossa vida, a nossa rotina, para continuar realizando as coisas, para dar seguimento aos estudos, para dar seguimento ao trabalho, reuniões com os grupos de amigos, muitos grupos de amigos fizeram reuniões virtuais pelo WhatsApp, Muitas pessoas fizeram chá de bebê, chá revelação, enfim, foram adaptando essas comemorações que usualmente a gente faz presencialmente para o universo virtual. Então, essas adaptações, essa manutenção das comemorações, dos rituais que naturalmente a gente fazia presencialmente para o mundo virtual, é por si só uma estratégia de prevenção de saúde mental, porque a gente consegue dar continuidade às coisas que realizava. Uma outra coisa bem importante é a pessoa começar a buscar, procurar coisas que lhe causem sensação de bem-estar. Então, procurar maneiras, estratégias, coisas que proporcionem um relaxamento. Para algumas pessoas isso vai ser uma yoga, para outras vai ser uma leitura, para outros vai ser uma série, para outros é jogar jogos virtuais, jogar videogame, para outras pessoas é fazer atividade física. E a gente tem ainda, com a vantagem da internet, a possibilidade da manutenção da atividade física em casa, com orientação, com vídeos, enfim, com uma infinidade de possibilidades. Então, buscar, dentro dos seus interesses, coisas que vão melhorar a sua qualidade de vida, que vão melhorar a sua relação com você mesmo, a sua relação com o tempo, com o seu dia. Então, aproveitar este momento de muita angústia, para fazer uma reflexão interna e um cuidado maior consigo mesmo. Acho que talvez essas seriam estratégias, maneiras de lidar com o isolamento. É claro que isso não é garantia de que você não vai ficar entristecido, que as pessoas não vão ficar entristecidas, não vão ter momentos de angústia, até porque nós estamos passando por uma situação que ninguém nunca tinha passado por isso,
Então, nós não temos recurso interno para lidar com isso. É uma situação totalmente nova. Então, é muito natural que se fique angustiado, que se fique entristecido, preocupado, ainda mais porque nós estamos vivendo um momento de muitas instabilidades, né? Então, você tem a instabilidade emocional, porque se dificultou o contato com o meio social. A gente tem uma instabilidade, né, financeira, porque estamos numa situação financeira difícil, muitas pessoas infelizmente perderam os empregos, então essa instabilidade. E tem também o medo, né, de adoecimento, então essa incerteza com relação inclusive ao próprio corpo, né, esse medo de que a pessoa possa contrair a doença, de que isso possa se agravar. Então existe, né, uma constante instabilidade envolvendo esse momento. E é natural que isso gere mais angústia. Então, quando eu falo de estratégias de prevenção ou de estratégias de proteção da saúde mental, eu não estou dizendo que as pessoas não podem ter momentos mais entristecidos, momentos que elas ficam mais reflexivas, mais reclusas, porque tudo isso é perfeitamente normal e aceitável. E qual o impacto para a saúde mental de crianças e adolescentes com a ausência de rotina escolar, a limitação da liberdade de ir e vir, a falta de convivência com familiares e amigos, Ana Paula? Então, eu acho que não dá pra gente mensurar se as crianças e os adolescentes estão sofrendo mais, menos, igual os adultos, né? É o tipo de coisa que a gente não consegue comparar. Mas a criança, né, principalmente a criança e o adolescente, elas têm uma relação diferente com esse ambiente social, né? Isso para eles é muito formador. Então, a escola, ela não tem só este papel educacional, né? A escola não é só um lugar onde a criança vai para aprender conteúdos acadêmicos. A escola é um espaço onde a criança e o adolescente frequentam para interagir com pares, né? Para interagir com pessoas da mesma idade, para vivenciar essa experiência de ser mais um na sociedade, de como que ele se relaciona em sociedade, como ele coopera com essa sociedade, como que ele interage com essas pessoas, né? Então a escola ela não tem só esse papel educativo, a escola ela tem um papel muito formador na vida da criança e do adolescente. Porque é esse espaço de saída do núcleo familiar, né? Onde ela vai desenvolver outras relações, outras interações. Então, a ausência deste espaço tem sido para eles todos muito sofrido, né? Então, a gente tem visto o aumento da ansiedade das crianças. Então, o aumento da ansiedade das crianças, acho que essa tem sido a queixa mais generalizada, de que as crianças estão mais ansiosas por diversas razões, né? A criança ela vai experienciando o mundo através do corpo e às vezes dentro de casa essa possibilidade fica restrita nessa experiência. Então, isso gera um pouco mais de ansiedade. A escola ela tem uma rotina em que a criança se sente segura, né? Então, ela tem o horário das aulas, ela vai ter o horário de uma aula, depois da outra aula, depois ela tem intervalo. Então, essa rotina ajuda a criança a se estruturar internamente, né? A própria ida à escola já faz parte da rotina da criança, então isso ajuda ela a se estruturar internamente. A parte da brincadeira, do lúdico que existe no universo escolar, da interação com os amiguinhos. Então, tudo isso é muito importante para as crianças e eles estão sentindo a ausência absurdamente. Conjuntamente com isso, né, em função das possibilidades restritas que os pais têm de conseguir dar de dar essa atenção que a escola dá, até porque na maioria dos casos, quando os pais estão em casa com as crianças, eles estão trabalhando, eles têm outras atividades que eles também precisam dar conta durante aquele período, né? Então, às vezes não consegue dar uma atenção exclusiva para a criança naquele momento. E aí, como alternativa, as crianças estão ficando mais tempo nas telas, computador, celular, tablet, videogame. E por mais que isso interta muito as crianças, elas consigam passar longos períodos, né, nas telas, já existem muitas pesquisas, muitos estudos que vão mostrando o prejuízo que isso gera nas crianças, né? Prejuízo a nível cognitivo, prejuízo a nível emocional, de ansiedade, existe um aumento. Então, nós temos vários fatores que estão envolvidos nesse aumento de ansiedade das crianças. E aí, os pais têm ficado realmente muito preocupados, muito desesperados.
Uma outra vertente que eu tenho visto dessa questão do isolamento, né, dessa mudança da dinâmica familiar, tem aparecido também uma coisa interessante, uma coisa boa. Muitos pais não tinham a possibilidade de ficar com a criança em casa. E às vezes, essa questão de estar trabalhando de home office, né, de estar trabalhando de casa, por mais que não consiga dar uma atenção exclusiva para o filho, ele está ali, né, presente, ele está presente. Na hora do almoço ele consegue parar, almoçar com o filho vem e pergunta uma coisa, ele consegue responder, dar aquela respaldo. Então, muitas crianças têm tido uma experiência positiva desse momento de estar mais com os pais, de estar interagindo mais com os pais. Então não foram só coisas negativas, não. Olha só que interessante, hein? Então, mesmo diante de tantas dificuldades, nós somos capazes de criar algo positivo. É uma boa lição que podemos tirar desse momento. Ainda assim, mesmo em condições tão adversas como a que estamos vivendo, em que os próprios pais encontram-se abalados emocionalmente de alguma forma, devido a todos esses fatores impostos pela pandemia, é possível de alguma forma prevenir essas adversidades, Ana Paula? Então, Fernando, o interesse, a interação e a comunicação são as melhores ferramentas que nós temos para lidar com as dificuldades, com as adversidades familiares, né? Então, tanto no caso das crianças quanto no caso dos adolescentes, é muito importante que os pais estejam sempre interessados ao que os filhos vêm fazendo, vêm praticando, que eles se interessem pela rotina, pelos amigos, com quem os filhos conversam, que os filhos estão aprendendo, né? E mantenham sempre um diálogo e uma comunicação muito aberta com eles. Porque quando a gente está interessado, a gente vai conseguir perceber essas nuances, essas modificações, né? Que geralmente ocorrem quando a criança e o adolescente está passando por algum momento de angústia maior. Então, é claro que a escola vem fazendo uma falta gigante, porque na maioria das vezes era a escola que isso se torna mais evidente, né? Quando uma criança está muito angustiada, a primeira coisa que ela tem dificuldade é de aprendizagem, né? Então ela vai ter uma dificuldade de aprender, o rendimento dela na escola vai cair. Então, geralmente, né, esse é o primeiro indicativo de que uma criança não está bem. Então, estamos sem esse indicativo, digamos assim, né? Porque as aulas online, elas têm apresentado uma dificuldade maior para a gente conseguir mensurar esse aprendizado das crianças. Então, os pais precisam estar sempre muito interessados ao que os filhos vêm fazendo, né? Poder proporcionar um momento de interação, de relaxamento, um momento prazeroso, né? Algo que essa criança e esse adolescente possam criar uma memória afetiva prazerosa com esses pais. Não precisa levar necessariamente para passear, não precisa ser algo muito extenso, então assim, nossa, tenho uma rotina muito corrida, não consigo fazer uma série de coisas, mas de repente você criar aquela rotina de colocar a criança para dormir toda noite, ler uma historinha, né? Então uma rotina, algo que seja de vocês, que seja prazeroso, que possa aproximar essa relação e facilitar a comunicação, porque a melhor ferramenta que nós temos para lidar com todas as adversidades de casa é a comunicação. E como podemos identificar com antecedência sinais de estresse emocional, ansiedade, depressão ou algum outro tipo de transtorno mental em crianças e adolescentes? E qual a melhor forma de lidar com essa situação? Acho importante os pais perceberem que eles não são super-heróis, né? Não são pessoas que não vão errar nunca. É lógico que os pais também vão errar, os pais não têm obrigação nenhuma de acertar 100% das vezes, até porque isso é uma ambição, né? Um ideal impossível. Então, os pais reconhecerem que eles não têm essa obrigação de serem super-heróis, de acertarem todas as vezes, de poderem dialogar com os filhos, de não exigirem das crianças também essa perfeição, né? Então, quando eu falo de comunicação, de estar próximo, eu não estou dizendo que não vai ter nenhuma dificuldade, que vai ser uma relação sem nenhum atravessamento. Não é isso, né? São pessoas, então é lógico que esses atravessamentos, essas mudanças de humor vão ocorrer, né? Lógico que vão existir momentos em que os pais vão estar mais cansados, as crianças vão estar mais cansadas. Isso às vezes gera um atrito, um desentendimento, né? Mas poder sempre
se recolher nesse momento de muita fúria, de muita raiva, de não agir nesse momento movido por essa fúria, por essa raiva de uma maneira impulsiva, né? Para que isso não cause maiores prejuízos. Então, é importante entender que uma casa normal, com pessoas normais, é habitada também por emoções, por alegria, por tristeza, por empolgação, por descontentamento, por ânimo, por desânimo, por vontade, por preguiça. Então, tudo isso acontece, né, em todas as pessoas, em todos os lares. Não tem como a gente exigir que as crianças e os adolescentes não tenham essas oscilações. Eles passam por tudo isso também. Então, diante desse cenário, qual a melhor maneira de buscar ajuda profissional quando identificamos esses sinais em algum membro da nossa família? Em todas as pessoas, independente da idade, um sinal bem importante de algum estressor, de repente o surgimento de alguma patologia psíquica, né, ou de uma ansiedade maior, ou de uma depressão, é uma mudança de comportamento, né? Então, se a pessoa ela tinha um determinado jeito de ser e de repente ela mudou muito drasticamente aquilo, é algo que a gente tem que observar, né? Então, de repente a criança está comendo muito mais do que ela comia, ou está dormindo mais do que costumava dormir, ou está dormindo menos do que costumava dormir, né? Então, está mais agitado do que o comum, ou está muito apático, não quer fazer nada. Então, geralmente, essa mudança de comportamento é a primeira coisa que a gente consegue observar. Depois, como eu disse, cai geralmente o rendimento escolar, né? Quando a gente está muito angustiado, a gente tem uma dificuldade imensa de conseguir aprender coisas novas. Então, existem essas coisas que vão se somando à mudança de comportamento. Mas acho que a coisa mais importante a ser observada, e por isso que eu volto, né, no tópico de que é importante ter interesse pela vida dos filhos, né? De conhecê-los bem, para você poder ver essas mudanças de comportamento. E ao ser identificado essa mudança de comportamento, é importante tentar conversar, né? Tentar se aproximar, falar, olha, percebi que você está assim. Inclusive com as crianças pequenininhas, perguntar para eles se está acontecendo alguma coisa, se está triste com alguma coisa, se está preocupado com alguma coisa. As crianças também contam, né? É importante conversar com elas. E com os adolescentes principalmente, né? De perguntar, de investigar, de mencionar para aquela pessoa que você observou essa mudança, que você está preocupado, que você é preocupado com ele, né, com ela. Então, acho que isso são características bem importantes. Porque a gente precisa ir pontuando para a pessoa essa mudança e essa preocupação, até futuramente para orientar a busca, a procura por uma ajuda. Que esse momento da ajuda, ele é um momento delicado. É lógico que a gente precisa procurar ajuda, mas é muito improvável que um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, ele vá vingar se a gente vira para a pessoa e fala assim, olha, você precisa se tratar, porque você é isso, porque você é aquilo, e aponte um monte de erros, um monte de, digamos, defeitos, né? Acho que não seria nem esse o nome, mas digamos assim, da pessoa, né? Um monte de coisa que aquela pessoa não está conseguindo realizar naquele momento. Então, essa é a pior maneira para se fazer isso. A melhor maneira, ao invés da gente apontar as coisas que estão nos deixando insatisfeitos, a gente colocar para aquela pessoa a nossa preocupação. Então, dizer, né? Olha, eu tenho observado que você tem estado muito triste todos os dias, você não tem tido vontade de fazer nada, você está desanimado, eu estou muito preocupado com isso. Porque você não era assim, né? Você era assim, assim, assim. Será que de repente a gente não pode procurar uma ajuda? Ou de repente a gente não pode procurar uma maneira para ver se está tudo bem? Será que você não quer buscar um espaço onde você possa conversar, né? Então é sempre melhor a gente ir pautado pela nossa preocupação, pelo nosso interesse. Em alguns casos, às vezes a gente pode se ancorar, por exemplo, no sintoma que aquela pessoa está sentindo, né? Então, vamos colocar essa questão da compulsão alimentar. Vamos supor que a pessoa esteja comendo muito, né? Falar, olha, percebi que você está comendo bastante, que você está ganhando peso. Será que, de repente, não é uma alternativa a gente buscar uma orientação médica para ver se está tudo bem, né? Fazer uns exames, enfim. Então, às vezes, a gente pode se ancorar
nesses sintomas físicos que a pessoa está sentindo, né? Dores de cabeça ou de repente falta de ar, né? Essas mudanças no corpo, a gente pode se ancorar a isso para poder ajudar a pessoa a perceber que ela pode estar precisando de ajuda. A pior maneira de se fazer isso é apontando, falando, olha, vai se tratar, como se isso fosse praticamente uma punição, né? Então, você não é da forma como eu gostaria, então vai se tratar. Porque, na realidade, na maioria das vezes, isso é motivado por uma preocupação, né? Dos pais para com os filhos, né? Ou da gente para com as pessoas que a gente gosta. Então, na maioria das vezes, isso é pautado por uma preocupação. Então, é importante pontuar isso, é importante deixar isso muito claro para a pessoa que a gente está orientando, né? E tentar, por falta de palavra melhor, vou usar persuadi-la. Não é bem convencer a pessoa do que ela não quer, não é isso. Mas é a gente tentar sensibilizar a pessoa para essa ideia. Porque, por exemplo, quando pais me procuram para atender adolescentes, eu sempre pergunto se o adolescente concordou em vir. Ele já concordou em vir, por quê? Se ele concordou em vir, o trabalho vai ser de uma maneira. Se ele não concordou em vir, então o primeiro trabalho é com os pais para ajudar a sensibilizar esse adolescente para a ideia dele vir para um tratamento. Não adianta a gente colocar as pessoas para fazer um tratamento obrigado. Isso não vai ser efetivo, né? A possibilidade de que isso promova uma mudança é muito pequena. A pessoa está indo contra a vontade, ela está fazendo uma coisa que ela não quer. Ela já pode fantasiar, imaginar, né, que esse profissional ele está associado aos pais, né, enfim. Então, uma série de desdobramentos ruins. Então, a gente precisa primeiro sensibilizar as pessoas a essa ideia. Muito obrigado pela sua participação e por esclarecer algumas dúvidas sobre esse tema de maneira tão didática, Ana Flávia. Para quem tiver outras dúvidas ou interesse em entrar em contato com você para agendar uma consulta, quais são os seus contatos? Bom, espero ter ajudado todos a pensar um pouquinho mais nessa temática que é tão delicada, mas tão importante, né? Nós temos a fantasia de que as crianças têm um mundo sem problema, porque eles não têm que pagar conta, porque eles não têm que trabalhar, né? Quando na realidade a infância é um momento de muitos conflitos para a criança, a adolescência é um momento de muitos conflitos para o adolescente. São conflitos diferentes dos adultos? Sim, mas não deixam de ser conflitos, não deixam de ter a sua dimensão. Então, espero ter ajudado a pensar um pouquinho mais sobre esse tema. Queria deixar então o meu contato profissional, caso alguém tenha interesse, né, em mandar alguma dúvida, saber um pouquinho mais, então eu vou deixar aqui o meu WhatsApp. É o número 19 981 71 0040. Agradeço novamente você, Fernando, pelo convite, foi um prazer. E esse foi o primeiro podcast do Estação E006. E nessa edição falamos sobre os cuidados e atenção que devemos ter com a saúde mental das crianças e adolescentes durante o período de isolamento social. Para explicar melhor esse tema, eu conversei com a psicóloga Ana Flávia Ferreira. Eu sou Fernando Silva, muito obrigado pela companhia e até o próximo podcast do Estação E006.